Lauri! Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, do componente de língua inglesa. Estarei com você nessa aula de hoje. Muito bem, sejam bem-vindos para mais uma aula, né? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, do componente de Educação Física. Também vou estar aqui com vocês, compartilhando muito conhecimento, né? E vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula. Aula 3, objeto de conhecimento, experimentação das diferentes linguagens aos diferentes contextos. Detalhamento, leitura, compreensão e interpretação de imagens e gráficos voltados para as realidades indígenas. Muito bem, então vamos começar a nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula aqui trazendo essa imagem para vocês. E aí a gente já pede que vocês observem cada detalhe, o significado da posição, o que que eles estão fazendo aí nessa imagem, né? O que que eles estão representando. Observem as pinturas aí nos corpos, né, dos indígenas. E aí a gente vai falar muito sobre isso, sobre a questão de interpretação de imagens, né? Aquilo que a gente consegue observar e extrair de primeiro momento. Aí depois, quando você para, analisa melhor, o que que você começa a acrescentar de informação, o que que você extrai de informação mais aprofundada a respeito daquilo que você está vendo. Então, para iniciar, a gente pede que vocês apreciem essa imagem, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre como a linguagem, né? Os sentidos, o corpo como leitura do mundo, né? Então, geralmente quando a gente pensa em imagem, né? Quando a gente pensa nessa leitura que se faz da imagem, a gente pensa assim que a forma da gente se comunicar com essas imagens é muito crua, né? Muito, como é que eu posso dizer? É muito primária, né? Porque que a gente olha, aí a gente observa assim logo o que está na nossa cara, né? Mas aí quando a gente para observar de fato essas imagens, essa forma de comunicação com essas imagens, elas acabam se aprofundando, não é mesmo, professora? Isso mesmo. Então, essas imagens aí, elas querem representar algo, elas transmitem uma mensagem. E as imagens são uma forma de linguagem. E hoje a gente vai ver alguns tipos de linguagem e a gente vai observar como que nós podemos interpretá-las. Vamos dar uma olhadinha, então, a respeito dessa primeira parte, que é a parte do corpo como leitura do mundo. Então, lembre-se que estamos falando de linguagens e sentidos. Então, acabamos de ver aquela imagem, não é, das pessoas ali reunidas e vamos falar sobre o corpo. Vamos fazer essa leitura do mundo através do corpo. Então, a linguagem vai além da fala e da escrita. O corpo, os gestos, os sons, as imagens e os símbolos também comunicam. Nas culturas indígenas, a linguagem se expressa por meio de danças, pinturas, cantos, rituais e formas de viver. Ler essas linguagens é compreender o mundo com sensibilidade. Muito bem, então aí a gente já consegue observar, né, que geralmente quando a gente fala de comunicação, a gente pensa na comunicação através da fala, né, ou através da escrita. Por isso que eu falei, geralmente é uma forma mais primária de comunicação, né, que a gente pensa. Mas, como vocês observaram, dentro da cultura indígena, existem outras formas de se comunicar, né? Por isso que eu pedi para vocês observarem as pinturas, né? O que que elas podem representar, o que que elas podem comunicar dentro, né, de uma comunidade indígena, dentro daquele povo, né? Muitas vezes as pinturas estão relacionadas ali com proteções espirituais, às vezes também as pinturas estão relacionadas com a questão hierárquica dentro, né, daquela comunidade indígena. Os adereços que são utilizados também, tudo isso comunica, porque às vezes eles não precisam falar, eles não precisam escrever sobre aquilo. Só o fato deles estarem utilizando um determinado adereço, uma determinada pintura, isso já vai dizer, principalmente para quem conhece essa cultura, o que de fato aquilo está representando. Então existem diversas formas de comunicação. Isso mesmo.
Bom, falamos de leitura de imagem, mas vamos ver agora o que é exatamente a leitura de imagem. Então, acompanhe conosco. Então, ler uma imagem é observar seus elementos visuais e entender o que ela comunica. Cores, formas, expressões, símbolos e contextos revelam significados. Nas realidades indígenas, imagens podem representar mitos, territórios, saberes e modos de vida. Muito bem, então basicamente aquilo que a gente já falou aqui para vocês, né? Tudo tem uma representatividade, tudo comunica, e é por isso que é importante e traz até uma certa sensibilidade para o contexto, o fato de você parar para observar, para você analisar aquilo que está sendo dito, não somente através das palavras, não somente através da escrita, mas principalmente através dos outros elementos visuais que a gente tem, dos elementos sonoros também, né? Porque dentro de rituais indígenas existe a questão do som, dos instrumentos, da música, tudo isso, até da dança também, né? A forma de o corpo se expressar. Então existem aí diversas formas da gente passar informações sem que de fato a gente esteja verbalizando, falando, né? Mas todo esse processo, né, dessa leitura que a gente faz das imagens tem como é que eu posso dizer? Segue um ritmo, né? Segue uma sequência, exatamente. Uma sequência que é o que a gente vai passar a observar sobre o processo de leitura da imagem. O processo de leitura de imagem. Para ler uma imagem de forma completa, você geralmente passa por 3 níveis de análise. 1. Nível denotativo. O que está lá? É o nível mais básico e objetivo. Envolve descrever de forma direta o que você vê, sem interpretação pessoal. Perguntas-chave. O que é? Quem está lá? Onde se passa? Quais são as cores predominantes? Qual é o formato da imagem? Fotografia, pintura, desenho. 2. Nível conotativo. O que significa? É o nível da interpretação e do significado simbólico. Aqui, você busca os sentidos implícitos e as emoções que a imagem provoca. Perguntas-chave. Que sentimento a imagem transmite? Alegria, medo, mistério. O que as cores e os objetos simbolizam? Qual é a mensagem ou a ideia central que o autor quer passar? 3. Nível contextual. Por que foi feita? É o nível que conecta a imagem ao seu tempo, lugar e função. Considera o contexto histórico, social e cultural em que a obra foi criada e como ela se relaciona com outras obras. Perguntas-chave. Quem fez a imagem e por quê? Em que época foi criada? Qual era a função original dessa imagem? Arte, propaganda, jornalismo? Como a cultura da época influenciou o que foi representado? Em resumo, a leitura de imagem transforma o ato passivo de ver em um ato ativo de decifrar, permitindo que você compreenda a profundidade da comunicação visual. Bem, então vocês puderam acompanhar nesse vídeo, né, os níveis de leitura de uma imagem. Primeiro, o denotativo, né, que é o que você vê. Por exemplo, o que você vê aqui atrás? Então, tem pessoas que estão usando, né, adereços, tem que elas estão no local determinado. Então, é exatamente o que você está vendo, sem interpretação nenhuma. Já o conotativo é o que você interpreta, né? Por que elas estão aí? Elas estão reunidas para fazer algo? Elas se encontraram? O que significam essas pinturas nos seus corpos? O que significam esses ornamentos que cada um está utilizando? Todos estão utilizando o mesmo ornamento? Por que tem os outros diferentes? Então, é o que você já começa a pensar. E o contextual é relacionado ao tempo em que aquilo foi criado ou ao contexto em que foi criado, certo? Por exemplo, qual é o significado, né, dessa reunião aqui atrás? Então, quem que está aí? Quem pensou nessa reunião? Há quanto tempo foi criada essa reunião? Esse grupo está sendo formado? Quantos mil anos, né, foram feitos? Então, todos esses níveis que você utiliza para fazer a leitura de uma imagem. Não é tão simples assim, né? Mas é só você pensar. São níveis. O primeiro é o básico. Você vê, é aquilo que você está vendo.
Segundo, você vai interpretar. Ué, por quê, quando, como. Terceiro é o contexto, né? Onde aconteceu isso, quem é que está reunido, certo? Bom, e vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso, não é, teacher? Exatamente. Então, a gente falou aqui sobre a questão de leitura de imagem, mas existe um outro elemento aí que também traz muitas informações e que a gente precisa aprender a ler, que são os gráficos. Então, o que é a leitura de um gráfico, né? Vamos ver. Gráficos, eles organizam informações de forma visual. Em contextos indígenas, podem mostrar dados sobre o território, saúde, educação ou biodiversidade. Interpretar gráficos é entender relações, propor soluções e valorizar os dados como parte da realidade social. Vocês observaram aí inicialmente a imagem, né, de uma comunidade indígena que estava ali celebrando os jogos dos povos indígenas. Vocês viram aí as camadas que a gente tem que passar para poder interpretar de fato essa imagem que foi apresentada para vocês, mas quando a gente fala de comunidade indígena, eles não são só, né, os rituais, eles não são só os jogos. Existem diversas camadas ali que contemplam, né, a realidade da comunidade indígena. E como é que a gente consegue conhecer, né, tudo isso? Através dos gráficos, das análises dos gráficos, que vão trazer outras informações a respeito desse contexto indígena, né, professora? Isso mesmo. Então, vamos ver um exemplo de um gráfico, e vocês vão acompanhar aqui junto comigo, para a gente analisar as informações que ele está trazendo. Acompanhe. Você tem aí essa imagem. E lembrem-se, num gráfico desse tipo, né, você tem sempre que observar as duas informações principais, que elas vão aparecer, não é, aqui na horizontal e também na vertical. Na horizontal, você tem aqui esses números, né, 2010 e 2022. Você tem essas informações aqui do ano, não é? Então, você tem 2010, 2022 e aqui na vertical você tem a quantidade. Agora, do que esse gráfico está falando? A informação aqui você já tem um ano. Nessa aqui você tem uma quantidade específica. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Então, aqui ele está falando sobre o crescimento da população indígena no Brasil. Olha aí o período de tempo, 2010 a 2022. Então, aqui é a quantidade, né, de pessoas, né, que foram nascendo dessa população indígena. E aqui os anos. O primeiro, aqui a referência, não é? E a última que é a referência também. Primeira referência 2010, segunda referência 2022. Então, olha só. Quanto cresceu aqui esta população indígena? Observe aqui a minha seta, que ela estava aqui iniciando em 0,8, né? E essa população chegou a quanto? Né? 1,6 em 2022. Então, sempre observe nesse tipo de gráfico, né? Você tem a primeira informação aqui na horizontal. Na vertical, você tem outra informação. E o principal aqui, você tem que ler o que ele está informando aqui. Você tem sempre um título. Quando não tiver aí em cima, ele vai estar aqui embaixo também, fazendo essa informação sobre o que está falando esse gráfico, certo? Então, qual foi a análise que nós fizemos? Vamos dar uma olhada aqui na nossa análise a respeito desse gráfico um pouquinho mais, não é? Então, o aumento foi de quase 89% nessa população. No caso, a gente está falando dos censos de 2010 e 2022 do IBGE, que realmente é algo bem notável. Vocês podem ver aí a diferença no gráfico, né? 2010 para 2022 foi um boom aí, né? De população indígena. Então, esse crescimento não se deve apenas a fatores demográficos, né, que nós estamos falando de nascimentos, mas também, principalmente, a mudança metodológica do censo, né, ele mudou, e ao aumento do processo de autodeclaração e ressurgimento étnico. Então, mais pessoas, né, se consideraram indígenas nesse período. Então, antes, elas não se identificavam e, a partir, né, com o passar do tempo, elas foram se identificando. Então, elas passaram a se reconhecer e se declarar como indígenas.
Então, essa realidade ela demonstra a visibilidade, o fortalecimento da identidade indígena, mesmo em áreas urbanas, não é? Você pode perceber também que em áreas urbanas você tem, né, a presença de terras indígenas também, certo? E ainda, esse censo de 2022, ele revelou o seguinte. Só finalizando a informação a respeito do primeiro gráfico, não é? Esse censo de 2022, ele revelou que mais da metade da população indígena brasileira, né, reside aí nessas regiões, certo? Então, esse foi só o primeiro gráfico para vocês poderem observar. Muito bem. Existem outras formas também de demonstrar aí as informações através dos gráficos. Um outro formato que a gente pode ver é o formato de pizza, né? Que ele fica bem didático, né? Bem visível aí a questão dos resultados. Nesse caso desse gráfico, a gente está falando sobre a distribuição territorial da população indígena, e aí observem que 48,2% residem dentro de terras indígenas e 51,8% residem fora de terras indígenas. O que a gente pode ter de informação nesse gráfico? Que a maioria da população indígena brasileira mora fora de terras indígenas demarcadas, né? E o que isso traz de significado para a gente? Que acaba tirando aquela ideia de que o indígena ele vive apenas ali nas comunidades, na aldeia, na floresta, isolado do restante da população, né, das grandes cidades. A realidade é que a maior parte dessa população indígena mora em área urbana, né? E isso acarreta inúmeros desafios que são únicos, são desafios ali de fato gigantescos, né, para essa população. E os indígenas, que vivem nas cidades, eles acabam enfrentando os desafios de saúde, educação, de emprego, com pouco apoio de políticas públicas específicas, né? Então, o gráfico ele traz essa ideia da complexidade da luta por direitos e reconhecimento para além dos limites territoriais tradicionais, né? Então, olha só quanta informação um gráfico pode trazer, né? Como eu falei para vocês no início, a gente fez uma leitura de uma imagem, né, de uma comunidade indígena disputando os jogos dos povos indígenas, e aí é uma imagem que traz um certo tipo de informação, mas os gráficos trazem outras informações, né? Então, vocês aprenderam a analisar aí 2 tipos diferentes de gráficos, né? Que trazem aí inúmeras informações, e o ponto principal aí é que não é uma informação crua, né? Não é só uma informação que vem ali na cara, né? Tem todo um contexto. Então, quando a gente mostrou aqui os gráficos para vocês, eles deram algumas informações, mas a gente precisa aprender o quê? A interpretar essas informações. Por que deu esse resultado? O que, dentro desse contexto, pode ter impactado para chegar a esse resultado, né? Como no caso aí do último gráfico, que apresentou que a maior parte da população indígena não mora afastado das cidades, moram dentro das cidades, né? E por que isso acontece? Então, tudo isso é questão de interpretação e de buscar outros parâmetros também para corroborar aí com esse resultado. Bem, e por falar em gráficos, vamos ver mais ainda um outro exemplo de gráficos. Vocês vão ver aí novamente a imagem e a palavra chart, que está relacionada ao gráfico. Então, vamos ver novamente esse modelo de gráfico, né, que aparece essas informações na horizontal e também na vertical. Lembre-se, o que nós vamos ver aí? Nós temos que ver qual é o título deste gráfico. O nome do gráfico é Frequency of Dressing, ok? Então, frequency é uma palavra cognata, que é super parecida com o português. Se você tirar ali o Y do final, fica frequência, né? Ou seja, frequência de uso da roupa, certo? E ali do lado, na vertical, você tem a frequência, né? A quantidade de vezes que as pessoas usam as roupas específicas que estão listadas ali na horizontal. Você tem as roupas listadas ali embaixo, ó, que é straw mask, que é a máscara de palha,
feather ornaments, né, que são ornamentos com penas, body painting, que é o corpo, né, pintura corporal, e seed ornaments, né, ornamentos que usam sementes. Então, qual é o que as pessoas utilizam mais? Qual é o que eles utilizam mais nesse tipo de atividades? Olha só, o que tem mais lá no 20 que alcançou foi body painting. Body painting é que é a pintura corporal. Então, é esse que eles utilizam mais quando vão fazer os seus rituais, as suas danças ou se reunir. E qual é o menor que eles usam menos? Bora avaliar aí. Isso mesmo. Quem falou feather ornaments, né? Os ornamentos de penas são esses que eles utilizam. Então, é bem simples. É só você olhar as informações na parte vertical e na parte horizontal, certo? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre as linguagens artísticas indígenas. Vamos ver que as linguagens artísticas indígenas incluem pintura corporal, grafismos, cerâmica, canto, dança e artesanato, ou seja, é múltiplo, né, a forma de linguagem artística dentro da comunidade indígena. Cada traço tem significado, cada cor tem função. Essas expressões revelam identidade, espiritualidade e relação com a natureza. Então, a forma artística, né, que o indígena se comunica, que ele mostra, são variadas, né, através da pintura corporal. E a gente tem que notar também que cada comunidade indígena tem a sua própria pintura, tem a sua própria forma de mostrar ali os seus grafismos, de fazer ali o seu artesanato, as suas danças são diferenciadas, então existem inúmeras formas dentro das comunidades indígenas, né? E cada coisa tem um certo significado. Lembra quando eu falei para vocês sobre a questão das pinturas? Isso pode trazer uma informação de hierarquia, pode trazer uma informação espiritual, de proteção, né? Os adereços que são utilizados por eles podem trazer também essas informações, ou seja, é uma linguagem artística muito rica, né, da comunidade indígena. Bem, aproveitando, falando dessas linguagens artísticas, né? Vamos ampliar um pouquinho o nosso vocabulário de língua inglesa. Quem quiser pode acompanhar aqui junto comigo e praticar um pouquinho também, certo? Uma das linguagens que nós temos, né, que a gente viu lá no nosso gráfico, que é a mais utilizada, não é? Que é o body painting. Então, body painting. Body painting. Então, é a pintura indígena. Temos outras formas também, não é? Graphics, que são os grafismos. Então, vocês podem observar aí, não é? Essa pintura que foi feita, não é? Foi utilizada os grafismos. Graphics. Uma outra forma também que nós temos, né, de expressar esta cultura é através da cerâmica, que é ceramics. Ainda temos o canto, né, que é song. Dança não pode faltar também, né, que é uma expressão principal aí da cultura, que é a palavra dance, que também significa o verbo dançar, ok? Dance, dança, ou verbo dançar, dance. E não poderia faltar também o artesanato, né, que é maravilhoso, que em inglês é crafts. Muito bem. Então vamos continuar aí falando mais sobre a cultura indígena, né? Através agora das linguagens corporais indígenas. A linguagem corporal está presente nos rituais, nas danças, nas caçadas e nas brincadeiras. O corpo comunica respeito, força, alegria e tradição. Nas comunidades indígenas, o movimento é parte da educação, da cultura e da espiritualidade. Então, a gente não pode, né, dissociar a cultura indígena com
a forma de expressão corporal que eles utilizam, porque a cultura indígena está, bem ligadinha com a forma de expressar-se corporalmente, através justamente, né, dos ritos, através das danças, através do esporte, porque existem esportes indígenas muito interessantes também, como o futebol de cabeça, né, que é um futebol, né, totalmente voltado para a cultura indígena. Então, essa cultura é de fato muito rica e o expressar-se corporalmente faz parte do cotidiano desse povo. Continuando um pouquinho mais, não é, sobre essas linguagens, nós temos ainda as linguagens verbais indígenas. Então, as línguas indígenas são diversas e carregam saberes ancestrais. A oralidade é fundamental. Histórias, cantos e ensinamentos são transmitidos de geração em geração. Então, valorizar essas línguas é reconhecer a riqueza cultural do Brasil. E aí você observa aí na imagem, não é? Um grupo de mulheres, aí tem homens também juntos, não é? Fazendo uma dança. E vamos ver um pouquinho mais sobre as nossas informações de hoje. Agora falando sobre contexto e significado, onde e como a linguagem se expressa. Cada linguagem se adapta ao contexto. Uma pintura corporal tem sentido diferente em um ritual e em uma celebração. Um gráfico sobre saúde indígena precisa ser lido com atenção ao território e à cultura. O contexto dá sentido à linguagem, que é aquilo que a gente falou para vocês. Um gráfico por si só, ele pode ser lido? Sim, mas é para que a gente entenda o porquê que aquele resultado chegou ali, a gente precisa entender o contexto, tá certo? Bem, e é preciso interpretar com respeito e sensibilidade. Então, interpretar essas imagens e gráficos indígenas exige respeito. Não basta olhar, é preciso escutar, sentir e compreender. A leitura deve considerar o tempo, o território, os saberes e os valores dos povos indígenas, sem estereótipos ou julgamentos. E recriar linguagens com consciência cultural quer dizer que, ao experimentar linguagens indígenas, é importante recriar com cuidado. Podemos aprender com grafismos, os cantos, os movimentos, mas sem a apropriação indevida. A recriação deve ser educativa, respeitosa e colaborativa. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente tem um convidado especial, né, professora? É verdade. Temos nosso convidado. A apropriação cultural é o ato de adotar ou usar elementos de uma cultura diferente da sua, especialmente por membros de uma cultura dominante ou privilegiada, sem demonstrar compreensão, respeito ou reconhecimento pela origem, significado e contexto histórico desses elementos. Em essência, a apropriação acontece quando um símbolo, estilo, ideia ou prática, que é importante ou sagrado para um grupo minoritário ou historicamente oprimido, é retirado de seu contexto original e transformado em moda, entretenimento ou mercadoria pela cultura majoritária. Bem, então vocês puderam acompanhar um pouquinho sobre a definição do que é a apropriação cultural, que o nosso robô aqui, que fez participação especial, nos alertou sobre esse ponto, né, essa informação. E vamos ver um pouquinho mais, não é? Muito bem, vamos continuar então falando sobre as linguagens indígenas, expressão, resistência e educação. As linguagens indígenas são formas de ensinar, resistir e existir. Ao compreendê-las, ampliamos nosso olhar sobre o Brasil e sobre o corpo como instrumento de cultura. Então, tudo isso, né, que a gente falou traz essa conotação de que a gente precisa, de fato, saber apreciar a cultura indígena de uma forma muito respeitosa, né? Como o robozinho falou aqui, para a gente não se apropriar da cultura. O que significa isso? É tomar essa cultura e fazer ali como se fosse um comércio, usar de maneira pejorativa. Isso não deve ser feito de maneira nenhuma. Pelo contrário, deve ser respeitada, deve ser apreciada, né? E aí a gente consegue encerrar, né, esse momento.
Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha acompanhado bem esse nosso conteúdo.